Hoje nós vamos falar da romantização de relacionamentos que acabaram. Você vai ver ao longo do vídeo que ele tem uma tonalidade mais para relacionamentos que acabaram de uma maneira um pouco mais traumática, mas pode servir para você também que terminou amigavelmente, que ainda é amigo de ex, enfim. Pode ter essa tonalidade positiva, mas no geral é um vídeo que é muito pedido por pessoas que terminaram de maneira traumática. Eu acredito que a romantização seja um dos piores sintomas, se não o pior, de alguém que está tentando superar um relacionamento, principalmente um relacionamento abusivo. Porque a mente cria certas contingências para que a gente volte a hábitos antigos, né? Primeiro, o que é a romantização? A romantização é você colocar num pedestal atitudes, comportamentos, atos que faziam seu relacionamento ser legal. E a gente acaba hipervalorizando esses momentos. Às vezes esses momentos eram raros, eram incomuns, né? A totalidade do relacionamento foi uma porcaria, mas as pessoas acabam colocando pequenos momentos, né? O sexo, um carinho aleatório que rolou lá no verão de 2009. Acabam colocando essas atitudes como se elas fossem recorrentes e sentem uma saudade enorme, romantizam isso e começam a colocar tipo, eu nunca vou ter isso com ninguém. Isso não só é falso, né? Essa premissa do nunca vou ter isso com ninguém, né? Eu vou comentar sobre isso num dos passos, mas causa inúmeros danos psíquicos, porque você acaba não tendo a força de vontade necessária para superar. Existe literalmente um processo de romantização. Você acha que é bonito sofrer por aquilo, porque aquilo era algo muito intenso, era muito especial, era algo único, e não era. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a romantização mata. Literalmente, não é uma figura de linguagem, tá? Eu perdi pelo menos 2 amigos próximos, pessoais, para a romantização de relacionamento. Eles simplesmente não suportaram viver dessa maneira. 2 bons amigos meus tinham esse pensamento, essa ruminação mental e acabaram desistindo de suas vidas porque achavam que nunca iam encontrar alguém que fosse suprir esse vazio que eles têm, que eles tinham, né? Enfim. E do mesmo modo que eu sei que aconteceu com eles, eu tenho certeza que aconteceu com outras pessoas e acontece diariamente. Essa romantização, ela é literalmente uma romantização assassina. Ela faz mal, ela destrói a psique, destrói a vida de pessoas. Então tem que ser combatido, tá? Não é algo pra gente conviver. Ah, não faz tanta diferença. Eu só lembro às vezes. E não, a romantização tem que ser combatida. A gente tem que ter pensamento crítico e racional para lidar com isso, porque ela causa inúmeros e incontáveis problemas, tá? Então, de maneira nenhuma se engane achando que é um processo inofensivo, tá? Não é inofensivo, é muito problemático. Em segundo lugar, é importante a gente pensar que se faz necessário uma triagem de pensamentos, né? Eu falo muito sobre isso em todo o meu conteúdo, seja de maneira mais poética ou mais científica, eu sempre falo sobre a triagem de pensamentos, né? 90% das coisas que a gente pensa são falsas. Eu chutei um dado alto, mas a maioria, esmagadora maioria das coisas que a gente pensa são falsas, não são pautadas em pensamento crítico, em cínico, tem muito do ambiente, da nossa genética e do ambiente social que a gente está inserido, né? Da parte ambiental no geral, realmente o local que a gente está inserido, na parte social, as pessoas que a gente está inserido e da nossa genética, tá? Tem muito disso no que a gente pensa. E a gente acaba abraçando tudo como se fosse uma verdade incondicional. E não é. Literalmente, tem muita coisa que a gente pensa que nunca vai acontecer, que é mentira, ou que está extremamente exagerado. A romantização é um processo desse. É um processo de pensamentos falsos, de uma cristalização de pensamentos totalmente equivocados que a gente tem. E como que a gente combate isso? Com um questionamento socrático, com um pensamento crítico. Não era assim. Eu tava lá, eu tava inserido nesse contexto. Eu sei que não era assim. Eu sei que eram bem. Tinha bem mais coisas ruins do que coisas boas. Eu tenho certeza, eu tava inserido nesse relacionamento. Eu lembro das coisas ruins que aconteceram, então não era tão bom assim. Não foi algo tão legal assim quanto eu tô colocando. Então, esse questionamento de pensamentos, muitas vezes a gente não tem.
E é extremamente equivocado. A gente tem que questionar nossos pensamentos o tempo todo. Não só para isso, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vida aí. Questione seus pensamentos em tudo. Seja para negócio, para relacionamento, para família. Pensa, sempre pensa de maneira crítica. Isso realmente é assim ou eu tô dando uma floreada, eu tô dando uma romanceada, eu tô tratando de uma maneira muito exponencial um negócio muito pequeno? A gente tem que ter esse controle. Não tem nenhuma influência de outras coisas, não existe uma influência do ambiente, não tem uma música que eu escutei que me lembrou, não tem algo que aconteceu que me deu um gatilho sobre algo que acontecia nesse relacionamento. A gente tem que ter esse questionamento sempre. E é algo que, na maioria das vezes, as pessoas não têm. Os pensamentos vêm, elas assumem que são verdades incondicionais, abraçam eles, ficam com eles ali e sofrem muito por causa disso. Outra coisa que a gente tem que colocar é que o que vocês tinham era banal. Eu não tô falando isso de uma maneira grosseira, agressiva, tá? Não é isso. Não tô desmerecendo o relacionamento de ninguém, bem pelo contrário. Era o banal que eu falo era algo corriqueiro. Ah, mas era o melhor sexo do planeta Terra. Não, não importa. Não era. E mesmo que fosse, você tem potencial para encontrar outras pessoas com sexo maravilhoso ou trabalhar outras pessoas para que tenham o mesmo nível de sexo. Ah, mas por que eu não achei até hoje? Porque você procura de maneira romantizada, enviesada. Então você nunca vai achar porque você não quer achar. De outra maneira também, o jeito que a gente conversava, os nossos pais, até meu sogro, eu amava meu sogro, era um senhorzinho e eu era apaixonada por ele me tratava igual filha. Isso é banal, é normal, é comum, né? Não tem nada de especial nisso. A romantização sempre vem de coisas, às vezes, que a gente olha e fala, putz, nunca vou ter isso com ninguém. E nossa, você tem incontáveis oportunidades de ter isso com muita gente, tá? Não era nada especial, não era nada importante. Pode ficar tranquilo, é plenamente possível você encontrar isso em outras pessoas, em outros lugares, tá? Não tem nada de extraordinário. Isso vindo de um cara que viveu coisas muito extraordinárias com algumas pessoas. E eu tenho certeza que se eu quiser, eu consigo praticar isso com outras pessoas. Tá bom? Tô falando de um ponto de vista não só de alguém que estuda sobre, mas de alguém que já vivenciou essa romantização também. Eu tenho certeza que se eu quisesse mesmo, eu procurava e achava isso em outras pessoas. É que eu tô bem do jeito que eu tô mesmo. Aproveitando o gancho, a gente tem que falar que o básico continua sendo básico. Ai, nossa, mas ele me tratava tão bem, não me traía, não batia na minha cara. Pô, isso é o básico. Ah, mas o básico é difícil de encontrar hoje. Beleza, o básico tá bem acima da tabela FIP, mas ainda continua sendo básico. A gente não negocia esse tipo de valor. Esse tipo de valor, se tá sendo romantizado, é sinal que você tem um desalinho profundo em relacionamento. Ai, mas ele respeitava a minha opinião. Pô, isso eu espero de um colega de sala. Espero de alguém que eu acabei de conhecer. Então, assim, não. Esses valores, eles são inegociáveis. A gente não negocia esse tipo de coisa, tá? Ah, mas no hoje a sociedade tá desvirtuada e é muito difícil de encontrar. Primeiro que a sociedade não tá desvirtuada, a gente pode trabalhar isso num outro vídeo, tá? Você que acredita muito na mídia e nas notícias e tá com um pensamento enviesado também. A gente nunca viveu um período melhor para se relacionar do que o hoje, tá? Se você tivesse nascido há 50, 60 anos atrás, provavelmente você ia transar com seu marido por um buraco no lençol. Isso ia servir para ter filho, provavelmente não ia poder votar nem dirigir. Então, o melhor período para você estar vivo é hoje. Agradeça que você está no hoje, que você pode achar pessoas alinhadas com os valores que você tem, tá? Mas o básico continua sendo básico. A gente não negocia, a gente não retrai o básico. Ah, não, eu vou deixar ele me bater porque, na verdade, ele me ajuda a pagar as contas em casa ou ele paga todas as contas em casa. Não, é inegociável, tá? Valores como respeito, lealdade, não silenciar nossa voz, não destruir nossa personalidade, não ser abusivo, né? Não fazer a gente tomar remédio para poder suportar o convívio, essas coisas, elas são inegociáveis, são valores inegociáveis, tá? O básico continua sendo básico, sempre lembre disso, tá bom? E outra coisa que eu vou falar que é muito não ortodoxa, é muito criticado, toda vez que eu falo também, muitas criaturas com CRP não gostam disso, tá? Eu falo criaturas com CRP porque tem diferença entre criatura com CRP e psicólogo, tem uma diferença abissal entre um e outro, tá? Tem criaturas que têm CRP, mas nunca vão ser psicólogos, tá? Se você tiver que escolher entre a romantização e a raiva, escolha a raiva. Falando abertamente para você, a romantização é infinitamente mais destrutiva do que a raiva.
A raiva, pelo menos, ela serve como combustível. Pode virar despeito, pode forçar a sair desse ciclo, mesmo que seja de uma maneira ali que você está usando um combustível que é urânio, né? Que é tóxico, mas você está se mexendo, você está indo para frente. A romantização, ela te mantém presa no passado. Você está vivendo em função de memórias. Em função de memórias falsas. Você está hipervalorizando momentos que aconteciam aí de vez em quando no seu relacionamento. E na real, esses momentos eram muito pouco comparado com o contexto geral do relacionamento, que muito provavelmente, se você está em sofrimento hoje, era uma porcaria. Então, se você tiver que escolher entre, literalmente, se você tiver que escolher entre a romantização ou a raiva, escolha tranquilamente a raiva, tá? A raiva não é uma ferramenta terapêutica. Não é bom viver com raiva, mas a raiva é um sentimento, como qualquer outro, e pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, assim, não demonize. Ah, mas é melhor isso do que ter raiva do meu companheiro. Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes seria melhor você estar trabalhando com a raiva, tá? Eu consigo trabalhar com uma pessoa que tem raiva para que ela deixe esse sentimento evanescer e sumir. É muito difícil trabalhar com alguém que romantiza o parceiro em tudo, até nos abusos que ele cometia. Gostou do vídeo? Se você gostou, já se inscreve no canal. Batemos 5.000 inscritos. Queria agradecer demais a Rock Art pela camiseta do Dragon Ball. Foi um presente deles. Muito obrigado. É daqui de Rio Preto, mas se vocês gostarem, deixe um comentário na loja deles. Eles também fazem entregas, tá bom? É Rock Art Rio Preto, você acha lá no Instagram, tá bom? Queria agradecer demais eles por isso. Queria agradecer demais vocês pelas visualizações, pelos inscritos que continuam crescendo de uma maneira pequenininha, mas gradativa. Já estamos nos 5.000, né? Falaram que o YouTube não crescia organicamente. O meu tá contrariando isso, tá crescendo aí seus 500, 600 pessoas por mês e tá ótimo. Para mim é uma premissa muito boa, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Se comportem, hein?